Disciplina Sociologia da Educação, unidade 4, as influências dos estudos sociológicos no pensamento da sociologia da educação no Brasil. Tópicos da aula: as influências dos estudos sociológicos no pensamento da sociologia da educação no Brasil. Nas unidades anteriores, nós estudamos os clássicos da sociologia, os clássicos da sociologia da educação, e agora nós vamos, nesta aula de hoje, trabalhar, refletir sobre as influências desses estudos sociológicos no pensamento da sociologia da educação no Brasil. Então, os marcos do nascimento do pensamento sociológico no Brasil são vistos sob diversas perspectivas pelos autores que buscaram identificar os pensadores e suas obras fundadoras. Horaci Nogueira e Maria Isaura Pereira de Queiroz situam o nascimento do pensamento sociológico brasileiro a partir de 1840, enquanto Antônio Cândido aponta a década de 1880. Entre 1840 e 1870, tem-se um período de estudo das ciências sociais caracterizado por estudos principalmente sobre a análise dos costumes indígenas, ou seja, a sociologia no período de 1840 e 1870 se debruçou sobre os estudos de como conhecer como seriam os nossos antepassados. A partir de 1870, a sociedade e a cultura do país passaram a constituir o foco da atenção dos estudos sociológicos. Destacam-se nomes como Silvio Romério, Tobias Barreto, Nina Rodrigues e Euclides da Cunha. A existência de uma identidade cultural brasileira era posta em dúvida, ou seja, nesse período, esses autores e outros autores da época se preocuparam em estudar a questão da miscigenação brasileira, né? Esta sociologia era elaborada por intelectuais não especializados, interessados principalmente em formular princípios teóricos ou interpretar de modo global a sociedade brasileira. Então, a vida intelectual brasileira era o foco e preponderante nas academias de direito, medicina e engenharia, devido à necessidade dessas áreas no país que nascia. Nesse sentido, o método científico destas áreas influenciaram os estudos nas outras áreas do conhecimento, inclusive a sociologia. Então, era preponderante no início, né, as áreas do direito, medicina e engenharia buscaram entendimentos de acordo com seus objetos de estudo. Como consequência, a sociologia formou sob a égide de dois grandes movimentos, que é o evolucionismo e do positivismo. Do evolucionismo, a sociologia herdou as preocupações e orientações fundamentais. Quais seriam elas? A obsessão com os fatores naturais, notadamente biológicos, ou seja, a questão da raça, mas na perspectiva biológica e geográfica, a preocupação com as etapas históricas da sociedade e o gosto pelos estudos demasiado gerais e as grandes sínteses explicativas. Do positivismo, a sociologia herdou as suas principais contribuições emergem no esforço do cientificismo que vinha do enciclopedismo, ou seja, a influência do que acontecia na Europa influenciou os estudos aqui no Brasil. Então, aqui nós temos uma imagem, né, que fala sobre a influência, né, o que era esse positivismo na época do surgimento da sociologia no Brasil. Então, o positivismo, ele influenciou muito a sociologia, mas no sentido do cientificismo, o contexto social era visto, que determinava o pensamento, né? Amor ao princípio, à ordem, por base, e progresso, por fim. Os três estados, né, do positivismo, que é o teológico, o metafísico e o positivo. O teológico, o feitiço, crença em seres superiores. O metafísico, estágio de transição. E o positivo é o estágio mais avançado, né? O ápice, explicações são feitas por meio da ciência. Então, o positivismo, ele teve grande influência na sociologia, principalmente o pensamento de Augusto Comte e o pensamento de Émile Durkheim.
Por fim, nesta primeira fase, evidencia a preocupação na elaboração de uma teoria geral do Brasil, do ponto de vista de uma evolução social e das características organizatórias, com acentuada preferência pelos aspectos políticos. A década de 1930 marca o afastamento das principais perspectivas. Há uma evidente sistematização do ensino das ciências sociais através dos cursos superiores. Então, a sociologia, ela penetra no universo secundário e superior, a partir das reformas educacionais de Fernando Azevedo. Ela se constitui como disciplinas do ensino secundário, que no caso é o ensino médio, e o ensino superior. A sociologia é incluída nas escolas normais e em cursos de aperfeiçoamento. São fundados os primeiros cursos superiores de ciências sociais, figurando a sociologia entre as matérias, com destaque para os cursos da Escola Livre de Sociologia e Política de São Paulo, o curso de Ciências Sociais da USP e na Universidade do Distrito Federal. Além dos espaços acadêmicos, as contribuições sociológicas se verificam em diversas instituições de pesquisas pelo Brasil, como em Recife, a Universidade Federal de Pernambuco, a Universidade Católica, e no Rio de Janeiro, na Fundação Getúlio Vargas, dentre outros. Então, a sociologia começa a ser evidenciada como instrumento de análise social. Começa a ser vista que a sociologia seria uma ciência que poderia, uma área do conhecimento, que poderia estar pensando, refletindo sobre a sociedade brasileira que emergia, quais eram as características específicas da sociedade brasileira. Surge a necessidade de se conhecer melhor a realidade nacional para, sobre ela, atuar de modo mais eficiente. Este movimento proporcionou o surgimento de um número considerável de estudiosos da área. Então, nós temos nesse período, são marcos deste período, a publicação de livros notáveis, como Casa Grande Senzala, de Gilberto Freire, Evolução Política do Brasil, de Caio Prado Júnior, e Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda. Enfim, neste período destaca-se a chegada de professores estrangeiros, levando-os a um confronto com o pensamento sociológico formado há aproximadamente um século. Ou seja, os sociólogos europeus que chegavam aqui traziam toda uma estrutura, toda uma formação sociológica, e chega ao Brasil e há um contraponto, né, com os estudos brasileiros, com interesses da sociedade brasileira. Este panorama é fundamental para entendermos que a sociologia da educação no Brasil seguiu o caminho durante a institucionalização das universidades a partir da década de 30. Neste período, Fernando de Azevedo tornou-se titular de Sociologia da USP, sendo professor de Florestan Fernandes e de Antônio Cândido. Ainda nesta década, o professor Azevedo escreveu uma das mais importantes obras teóricas de Sociologia da Educação no Brasil, publicada em 1940 e intitulada Sociologia Educacional. Neste livro, o autor lança as bases para a compreensão desta área da sociologia, destacando-a como um campo de conhecimento para a sociedade. Nesta perspectiva, seu projeto deveria ser científico, além de uma sociologia aplicada à educação, necessário no momento de afirmação institucional desta ciência. O estudo sociológico deveria oferecer subsídios para as políticas públicas desta área, sobretudo para a reforma do sistema educacional. Então, a maioria dos autores que influenciaram os estudos em educação e sociologia no Brasil foram autores sociólogos pensadores como Althusser, Baudelot, Stabler, Charlot, Adorno e Giraud, e outros autores, né? Grande parte dos estudos realizados no Brasil, na área da sociologia da educação, tem relação com a instituição escolar, com forte influência da teoria de Émile Durkheim. A partir da década de 1990, principalmente com o debate sobre o retorno da sociologia à educação básica, o campo da sociologia educacional começou a ter maior visibilidade, ampliando também as áreas de estudo dentro da educação, como meio ambiente, educação e gênero, educação e desigualdade, educação e violência, educação e políticas públicas, educação e trabalho, educação e família, educação formal e informal. Então, a partir da década de 90, os estudos da sociologia acompanharam, né, a complexidade dos diversos temas da época. Então, nada mais natural de que a sociologia acompanhasse esses grandes temas que emergiu na sociedade
da década de 90. Então, considerações finais, a nossa tradição sociológica tem apresentado significativa contribuição ao estudo da realidade educacional brasileira. A sociologia da educação permite analisar diversos setores da sociedade, como raça, classe, gênero, educação formal e informal, educação patrimonial, trabalho, movimentos sociais, enfim, uma gama de objetos de estudo. Os projetos em disputa na sociedade brasileira têm contribuído para a alternância nos debates e na importância dada disciplina. Então, aqui eu estou querendo falar que esse movimento todo da disciplina, do componente curricular de sociologia, ela não está desarticulada do grande movimento dos projetos em disputa. Então, a gente estudou em outras disciplinas que existe na sociedade capitalista dois grandes projetos em disputa, que é o projeto da burguesia, né, da elite brasileira, da classe capitalista e da classe dos trabalhadores. Então, a sociologia ela está imersa nesses projetos em disputa. Tanto é que você for analisar a legislação educacional brasileira, você vê momentos que a sociologia é apontada como uma disciplina importante, e em outros momentos ela é até retirada da matriz curricular das escolas. Então, as legislações brasileiras têm demonstrado esse espaço de poder nos currículos e na organização de diretrizes curriculares no país. Mais recentemente, a reforma do ensino médio vem demonstrar isso que a gente está colocando, onde a disciplina de sociologia e filosofia deixa de ter importância como componente curricular. Aqui são as referências, né, desta aula. Desejo um bom trabalho a todos e a todas.